Olá amigos, estou de volta, professor Carlos Augusto Monteiro, tratando de recursos no processo de trabalho no nosso curso preparatório para a primeira fase da OAB. Nesta aula, aula de número 39, iremos tratar do pressuposto específico do recurso de revista mais importante. É o pressuposto chamado pré-questionamento. Significa dizer, o recurso de revista só será processado se a matéria tratada no recurso estiver sido pré-questionada. E o que é o pré-questionamento? A definição do pré-questionamento está numa súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 297. Vem aqui para o quadro, olha lá, súmula 297, item 1. Diz pré-questionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito. Volta aqui para mim. Então, de acordo com o TST, a matéria estará pré-questionada quando na decisão recorrida, que é a decisão do regional, a tese tiver sido adotada, tiver sido abordada expressamente. É preciso que a decisão do regional trate explicitamente da matéria invocada no recurso de revista. Se eu vou interpor um recurso de revista tratando de um assunto que não foi abordado pelo regional, o recurso não será conhecido por falta de pré-questionamento. Mas a súmula 297 continua no item 2. Olha lá, vem aqui, ó. Item 2. Incumbe a parte interessada, desde que a matéria já sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. Volta aqui comigo, olha lá. Se o acórdão regional não tratou do assunto, não abordou aquilo que foi devolvido pelas partes através do recurso, cabe à parte interessada opor embargos de declaração. Para quê? Para fazer com que o regional fale sobre aquele assunto e, ao falar daquele assunto, estará preenchido o pressuposto do pré-questionamento. Agora, muitas vezes, o regional não fala nada. A parte apresenta embargos de declaração para que o tribunal sane a omissão. E, mesmo assim, o tribunal mantém a omissão. Neste caso, eu aplico o item 3 da súmula 297, que está aí para você, olha lá, item 3. Considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite o tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração. Volta a imagem aqui para mim. Então a súmula 297, ela é importantíssima, porque ela traz 3 itens estabelecendo como deve ser o procedimento para fins de pré-questionamento. O item 1 define o que é pré-questionamento. Pré-questionamento quando a matéria tiver sido adotada explicitamente pelo Tribunal Regional do Trabalho. Se o Tribunal Regional do Trabalho for omisso quanto à matéria, cabe à parte opor embargos de declaração. Está no item 2 da súmula, objetivando o pronunciamento sobre o tema. Se mesmo assim o tribunal não sanar a omissão e se recusar a falar sobre o assunto, eu tenho o item 3 da súmula, que estabelece que nesses casos considera-se então pré-questionada a matéria. Súmula 297 é uma das súmulas mais importantes do recurso de revista. Cuidado, anote aí, porque quando não é o item 1, é o item 2 ou o item 3 que é pedido pelo examinador da ordem. Esta súmula tem que ser analisada em conjunto com uma OJ. OJ 118 da SDI1 do TST. Tá aí na tela para você. Vamos lá, OJ 118.
Pré-questionamento. Tese explícita. Inteligência da súmula 297. Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida, desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como pré-questionado este. Vem aqui para mim, então atenção. O pré-questionamento se dá quando a decisão regional adota expressamente a matéria em suas razões. Não há necessidade que mencione expressamente um dispositivo de lei ou da Constituição Federal. Se o assunto está tratado no acórdão regional, está pré-questionado. Apenas se o assunto não for tratado é que a parte deve opor embargos de declaração conforme determina o item 2 da súmula 297. Então veja só, pré-questionamento eu tenho que obrigatoriamente ler o artigo 297 e a OJ 118 da SDI 1 do TST. Em apenas uma hipótese se admitirá recurso de revista sem pré-questionamento. Repito, em apenas uma hipótese se admitirá recurso de revista sem o pré-questionamento. E a hipótese que está na OJ 119 da SDI 1 do TST, que está aí para você dar uma olhadinha. OJ 119, pré-questionamento inexigível. É inexigível o pré-questionamento quando a violação indicada houver nascido na própria decisão recorrida. Inaplicável a súmula 297 do TST. Volta para cá, então olha só, em se tratando de recurso de revista, é necessário o pré-questionamento nos termos da súmula 297 e também nos termos da OJ 118. Só se admite recurso de revista sem o pré-questionamento na hipótese da OJ 119, que é a hipótese da violação ter nascido na própria decisão recorrida. Exemplo de violação que nasce na própria decisão recorrida. Violação, decisões ultra petita, extra petita ou citra petita. São decisões que a violação nasceu ali, ou seja, quando foi interposto o recurso ordinário, não existia aquela questão. Então, nasceu no Tribunal Regional do Trabalho. Se nasceu ali, não há a necessidade de pré-questionamento. Ok? Então fique aí a súmula 297, OJ 118, OJ 119. Em se tratando de pré-questionamento, o examinador da ordem ora pede um, ora pede outro. Então fique atento. Na próxima aula, a gente continua no recurso de revista, mas tratando de outros pressupostos do recurso de revista. Pré-questionamento é um dos pressupostos e o mais importante. A partir da próxima aula, a gente trata dos demais. Até lá!